faz aquele bate-bola, Gerli, sobre o Atlético. Gerli, eu já estava com uma sensação, e aí ontem era dia de falar do jogo, mais situações, agora dá pra gente aprofundar nisso. O Atlético, nós já até falamos, não tem calmaria. Não existe calmaria no Atlético, mesmo nas vitórias. O Atlético Nem quando vence. tá calmo, mano. É igual o mar, né? Nem quando ele tá calmo, ele é calmo. Não, você fica perigoso. Sempre o mar, quando ele tá muito calmo, você olha lá na frente, talvez venha uma onda. E o Atlético eu estou sentindo dessa mesma maneira. Nós comentávamos, eu achei o Eduardo muito tenso na última coletiva contra o América. Parecia que ele tava pesado, assim, sem geralmente o treinador vai para a coletiva de vitória solto, leve. E nem é característica do Eduardo ter essa tensão, e ele estava. Ao que você agrega esse momento do próprio Eduardo e do Atlético, essa tensão, essa calmaria que parece que vem uma onda que vai engolir? Eu acho que é muito o perfil de campanha do Atlético nesse ano, sabe? Ele não é um Atlético que decola. O Atlético ele lembra muito aquele voo de pato, né, que o pessoal fala. Ele levanta e já desce rapidamente. Levanta de novo e desce. Não é aquele voo mais tranquilo, mais equilibrado. Então isso acaba sempre deixando em tensão. Porque, por exemplo, o Atlético venceu o último jogo, ok, uma vitória importante que você tinha que vencer contra o América, mas já haviam 3 rodadas que não vencia. Então agora ele vai para uma sequência. Às vezes, outro dia o Atlético ficou 6 jogos sem perder, né? Eram 3 vitórias e 3 empates. Aí perdeu uma, a estabilidade já volta toda, a instabilidade já volta toda. Então ele não tem aquela segurança, sabe? Eu vejo sobre o Eduardo, desde o dia que ele pisou no Atlético, paira a desconfiança. Tá? Parece que o tempo inteiro não estão confiando nele, especialmente o torcedor, o Adson em alguns momentos dá algumas indiretas. Então o cara fica o tempo inteiro naquela tensão. Já viu aquele acabou que namora com a moça que ele não tem certeza que ela gosta dele. Aí parece que todo dia ela acha que ela vai terminar com ele, eu acho que vai ser hoje, porque eu liguei, ela não atendeu. Ah, eu acho que vai ser hoje, porque eu falei isso, ela não sorriu. Ah, eu acho que vai ser hoje, porque ela vai para uma festa na casa da prima dela. Aí a insegurança, ela tá o tempo inteiro acompanhando, o tempo inteiro, porque o cara não tem confiança. Então eu sinto isso um pouco no Eduardo, sabe? Que ele vive nesta instabilidade. E o torcedor está quase sempre vendo uma oportunidade de mandar o Eduardo embora. Se perder o clássico, manda embora. Se perder pro Lanterna, manda embora. Se não ganhar esse jogo em casa, manda embora, sabe? Tá sempre nessa, assim, já espera do evento. Qual vai ser o evento para que vai acontecer para que isso se consolide? Então, e eu acho muito ruim trabalhar assim, sabe? Eu acho muito ruim trabalhar assim para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. É você, todo dia do seu emprego pode ser o último. Assim, porque eu acho que o ser humano não rende dessa maneira. Então eu vejo o Eduardo muito nesse cenário. Então, quando o Eduardo ganha, não é alegria, é alívio. Boa definição, Gerli. Quando o Eduardo ganha, é alívio, ou seja, ganhei mais um dia, ganhei mais um jogo. Eu vejo dessa maneira também, o Eduardo ele não conseguiu conquistar a torcida, conquistar o respeito no Atlético. Eu esperava que talvez uma sequência desse isso a ele, mas nem isso conseguiu fazer com que o ambiente para ele ficasse favorável. Eu ainda estou buscando aí uma resposta, porque o Lacerda chega na mesma situação que o Eduardo, dessa, tal, podemos dizer, desconfiança, e o Lacerda conquista a torcida com uma campanha também irregular. E a torcida, até a gente brincou muito com o Emerson sobre o lacerdismo, enfim, foi muita. A torcida abraça o Lacerda ali em determinado momento, algo que não acontece com o Eduardo, independente do que aconteça.
Eu imagino, é uma teoria, Gerli, por ser da casa, por ser formado ali no Tem, Atlético. é, tem um peso grande, sabe? Eu acho que tem um. Por exemplo, eu sei que o Eduardo está treinador do Atlético, torço para que. O Eduardo, assim, já o entrevistei aqui no Futebol 62. Assim, gostei demais da entrevista que eu fiz com ele. Eu tenho para mim que o Eduardo é um treinador que tem capacidade, sabe? Ele tem capacidade. O Eduardo não é um tolo, nada disso. Ele é um treinador que tem capacidade. Ele, você pode ver, dificilmente um adversário engole o Atlético. O Atlético pode não ganhar os jogos, mas você não vê adversário engolindo o Atlético, você não vê treinador engolindo o Eduardo, não vê. Os adversários vencem o Eduardo, mas muitas das vezes não é engolindo. Quem engoliu o Atlético nesse Campeonato Brasileiro da Série B? Falei assim, nossa, esse time aqui atropelou o Atlético. Ninguém. O Náutico ganhou do Atlético, mas o Atlético podia estar com o jogo resolvido naquele dia. O, o Vila ganhou do Atlético, mas o Vila não atropelou o Atlético naquele dia. Ganhou numa falha bizonha lá do goleiro Vladimir. Quem mais ganhou do Atlético? É, são 4 derrotas, né, que o Atlético tem. Então, assim, ninguém passou por cima do Atlético. Mas o Atlético ganha pouco, né? O Atlético ganhou 4 de 12 até agora. Então, isso é um problema, e um problema sério. Mas aí, nesse cenário que eu fiz essa introdução, porque desde o início eu achei que foi um erro do Eduardo voltar para o Atlético. Porque o Eduardo, no Atlético, ele é o rapaz da cidade, sabe? Apesar de ele não ser goiano, não ser daqui, mas lá no Atlético ele é desse jeito. Então, ele não consegue ter aquela. Ele não consegue ser visto como outros treinadores são vistos. Eu acho que o Eduardo, assim, o melhor para ele era ter aguardado uma outra oportunidade de um time equivalente ao Atlético. Um time catarinense, um time paranaense, quem sabe gaúcho, por conta do que ele fez recentemente. Ele ganhou a Série D, ele ganhou o Campeonato Catarinense. Isso aconteceria para ele. Treinador que chama atenção, isso aconteceria para ele. Mas aí ele acabou aceitando o convite do Atlético, talvez até por um desafio pessoal também, né? Mas eu acho que em outro clube talvez o Eduardo tivesse mais tranquilidade para trabalhar por não ser esse prata da casa. Agora, Gerli, o Atlético já joga contra o CRB, né? A tabela ficou estranha. Mas, enfim, o Atlético já enfrenta o CRB em nova rodada. Você imagina, você fez, né, o jogo contra o América, que ele muda o time? Olha, provável que ele tem mudado todos os jogos praticamente, né? Então não é de descartar essa possibilidade que ele mude o time. Mas eu falo assim, porque tem sido rotineiro, né? Até acho que era bom ele dar uma sequência para um time, para que essa equipe tentasse consolidar uma equipe, né? Mas eu não. Assim, aqui, se você pegar os 3 treinadores, não é só o Eduardo, dificilmente eles mantêm time. Até quando eles podem manter, eles optam por não manter. O Guto faz isso, o Daniel faz isso, o Eduardo tem feito isso. Então acaba sendo uma rotina dos clubes, né? Então, se fosse para jogar a moeda, eu imagino que tem mais chance da moeda cair do lado que ele vai mudar do que do lado que ele vai manter o mesmo time. Mas e você? Como é que você vê isso, Ana? Não, eu acho que ele muda também. Pela postura dele, talvez jogar em casa. O Bruno José, que ele já gosta, entrou bem, então eu não duvido o Bruno voltar a ser titular no Atlético. Era A algo que grande chance é essa, né? exato, é algo que eu estava pensando. O Guilherme Marques ser mantido, eu acho que vejo que, os lances em que assisti, o Guilherme faz uma boa partida. Só não entendo, Gerli, essa troca aí de posição entre Guilherme Marques e Marrone. Na minha cabeça não faz o mínimo sentido. Você tem o 10 e você tem o ponta, mas você escolhe colocar o 10 como ponta e o ponta como 10. Por favor, mestre Gerliezer Paulo, esclareça. Ele gostou do Marrone nessa posição, né? Esse é o ponto. Ele gostou do Marrone nessa posição, fazendo esse ponta de lança, né? Aí, ao gostar,
Aí ele, então assim, o Marrone é que é o dono, os outros que se adaptem. Então o Assis vai jogar pelo lado, o Guilherme Marques vai jogar pelo lado, o Bruno José, vários outros passaram por ali. Mas a convicção que eu tenho, apesar do Eduardo não falar disso claramente, mas é que ele está apreciando muito o Marrone jogando de meia. E aí isso acaba pesando para que ele tome essa decisão. Até no último jogo eu imaginei que haveria uma inversão, até porque a informação que vinha de que haveria, né? Aí eu olhei a escalação, o Atlético é muito tradicionalista com essas suas escalações, a hora que a bola rolou, com 30 segundos eu chamei o Pablo, falei, Pablo, não mudou nada, viu? Pode seguir aí, que é o Marrone de meia e o Guilherme pelo lado, que foi o que a gente viu nesse jogo aí contra o América.